Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui pelo canal e vamos aqui a mais um estudo bíblico, homem natural vezes homem espiritual. Antes, clique em gostei, se inscreva no canal para ajudar a divulgar, clique no sininho para ativar as notificações e vamos então a um estudo bíblico que eu preparei aqui, homem natural vezes espiritual. Diante de Deus existem dois tipos de pessoas, o espiritual e o natural. Para melhor compreensão, eu vou usar como base, o texto base vai ser 1 Coríntios 2, verso 14 e 15, que eu vou ler aqui agora. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Natural, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então vemos que existem coisas ocultas, que aqueles que estão de fora não compreendem. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Existem coisas ocultas. A verdade, as verdades do Evangelho, está oculta ao mundo. Vendo não vê, e ouvindo não ouve, e nem compreendem. O homem natural não tem o Espírito Santo e abrange a maior população do mundo. Não compreende as coisas de Deus, ainda que leia a Bíblia, não a compreende. Aprende apenas teologia. 2 Timóteo 3, verso 7, Paulo disse: aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Aprendem o quê? Teologia. Teologia se aprende estudando a Bíblia, numa faculdade ou num curso de teologia, em casa, pela Bíblia, livros, aprendem teologia. E é isso que mais acontece hoje. Apenas teologia. É apenas um conhecimento mental, um conhecimento bíblico intelectual desprovido da revelação. Este é o conhecimento que os falsos profetas e os crentes mundanos têm. Apenas teologia. A revelação da verdade é transmitida pelo Espírito Santo ao nosso espírito, daquele que é espiritual. João 16, verso 8. O Espírito Santo é quem convence do pecado. Então, para ser salvo, tem que haver uma ação direta do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Ela tem que ser regenerada, transformada. 1 Samuel 10, verso 6, Samuel disse para Saul: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti e será transformado em um novo homem, depois que se apoderar. Isso quer dizer o quê? Quando o Espírito Santo se apodera de uma pessoa, é impossível ela continuar a mesma coisa. Ela muda. Pela árvore se conhece o fruto. O cristão verdadeiro é conhecido pela transformação. Eu já falei isso em vários vídeos aqui no canal. Não pode ser confundido com manifestações, com línguas estranhas, com dons e com sinais. Eu já falei isso várias vezes aqui pelo canal. O Espírito Santo habita e ensina todas as coisas, convence a pessoa. A mente, por si só, não pode ter a revelação de Deus. Vamos ler Mateus 11, verso 27. Jesus disse: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Revelar. Se Deus não se revelar a uma pessoa, ela nunca irá conhecer a Deus. Ela não passa de um crente mundano e confundido. Não compreende nada. Toda a vida confundido. Não sabe nem o que quer. Pula de igreja em igreja. Uma hora segue um pastor de aí da internet, outra hora segue outro. Uma hora concorda com um, outra hora não concorda mais. Ela vive sempre confundido. O homem natural é irregenerado.
ele anda segundo a carne, segundo o curso deste mundo. Efésios 2, verso 2. Lá Paulo diz que antes andávamos segundo a carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, escravo do pecado e do diabo. O homem espiritual tem o Espírito Santo. Ele é regenerado e discerne e compreende as coisas do Espírito. O homem regenerado, ele tem uma nova vida fora do pecado, mas nele habita a natureza do pecado. Habita nele. E que precisa ser mortificado. A natureza do pecado tem que ser mortificada pela pessoa, com o auxílio e uma intervenção direta do Espírito Santo. Dela própria, às vezes não irá conseguir. Certos tipos de pecado não conseguirá ser liberta. Deus liberta do poder do pecado, mas não da presença do pecado. Romanos 7, verso 18, Paulo disse: porque eu bem sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, não habita. Ele disse na minha, então se refere a nossa e a todos. Não habita bem algum. Salmo 51, verso 5, Davi disse: em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. O homem nasce com a natureza do pecado, que vai acompanhá-lo por toda a sua vida. O homem nasce condenado ao inferno devido à sua natureza. Quando ele sair da idade da inocência moral, entrar na adolescência, ele já está com um pé no inferno. Quando morrer, ele vai para o inferno. Ele vai precisar reconhecer que é pecador, confessar a Cristo os seus pecados e se converter. Caso contrário, vai para o inferno junto com a maioria das pessoas. Somente na eternidade o salvo terá um corpo transformado, impossibilitado de pecar. Gálatas 5, verso 24, Paulo disse: os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões. Crucificaram, mortificar, crucificar. Esse crucificar não significa que a pessoa esteja imune ao pecado. Ela vai mortificar, vai crucificar, mas estará sujeita devido à sua natureza. Embora o crente transformado tenha a natureza do pecado, mas a Bíblia garante que Deus liberta do pecado e dá forças para resistir quando a pessoa se sujeita e se submete à palavra. 1 Coríntios 10, verso 13, Paulo disse que Deus não deixará ser tentado além do que podeis suportar. Antes, com a tentação, dará também o escape. É garantido. Deus estará no controle. Romanos 5, verso 20, Paulo também disse: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se o pecado prolifera, aumenta de intensidade, como é hoje, a graça de Deus que é dada será maior. É uma garantia que a Bíblia dá. Embora o crente esteja sujeito a pecar, mas ele não faz do pecado uma prática habitual. Os ímpios vivem, os incrédulos vivem na prática do pecado. Pecados para ele é uma prática habitual. Ele peca todo dia, ele levanta pecando, vive pecando e dorme pecando e morre pecando. Se não se converter, se arrepender, vai para o inferno. E o crente, embora esteja sujeito devido à sua natureza, ele não faz do pecado uma prática habitual. Ele não vive na prática do pecado. Uma pessoa convertida, transformada e regenerada não vive na prática do pecado. 1 João 2,1 diz: não pequeis, mas se pecarmos, temos um advogado. A Bíblia cita até homens de Deus que cometeram deslizes devido à sua natureza. Mas Deus perdoa. Se pecar, tem um advogado. Mas também é bom lembrar que o perdão, nem sempre o perdão fica isento da consequência. Deus perdoa, mas as consequências, às vezes, a pessoa leva. Sansão,
Jacó, Davi, pecaram, Deus os perdoou, mas eles pagaram por isso. Deus não se deixa escarnecer, não pode levar isso aqui como uma exceção para pecado, né? Gálatas 5,16, eu vou ler aqui para encerrar o vídeo. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Concupiscência, desejo desenfreado, por dinheiro, por sexo. Andai em espírito. Quem anda no espírito não cumpre os desejos da carne. Não cumpre mais. João disse, sois fortes porque vencestes o maligno. Verso 17, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Aqui a batalha é espiritual, a natureza carnal, mesmo convertido, aqui prova. A natureza do pecado habita na pessoa. Carne contra espírito e espírito contra a carne. Carne é a natureza. Carne está relacionado à natureza humana, como eu já li. Paulo disse, porque eu bem sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Na minha natureza, não habita bem algum. E aqui terá uma batalha travada, carne versus espírito. Um guerreando contra o outro. A guerra espiritual do crente convertido. Não do crente mundano que anda segundo a carne, um religioso. Então aqui mostra nesse versículo aqui que possui sua natureza do pecado devido ser tentado. Mas o salvo não se cede à tentação, não pode se ceder à tentação e voltar ao domínio do pecado. A Bíblia garante que a pessoa terá domínio sobre o pecado. Mas se ela se ceder, ela voltará ao domínio do pecado, a ser dominada pelo pecado novamente e voltar às velhas práticas do passado. É isso aí, então. Então, obrigado a todos, então, e até o próximo.